montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Agapinho! Tudo bem com vocês? Mais uma semana nós aqui para adorarmos ao Senhor juntos. E agora é a hora da adoração. Vem! Então quero chamar todos vocês, venham, vamos adorar o Senhor, vamos ensaiar para quando chegar lá no céu a gente estar bem afinadinho, bem afiado para poder cantar para o Senhor durante toda a eternidade. Vem? Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar, Esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho. Jesus está te vendo. te vendo. Ele sabe onde ponho as mãos,
mas eu ofereço perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiver profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles estiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde, da mesma forma, foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que viviam na terra. Porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou os seus corpos, o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé. E um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. Então, eles ouviram uma grande voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: Subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento, houve um grande terremoto, e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim, transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora. Olá, querido Agapinho! Estou aqui de novo para nós aprendermos um pouco mais desse livro, A Revelação, o livro de Apocalipse. Estamos quase no final. Você que tem acompanhado até aqui deve ter aprendido muitas coisas. Continue anotando no seu caderninho, continue gravando os versículos aqui, na sua memória, e continue aí colocando as coisas importantes que você precisa saber para não esquecer. Sabia que tem muito adulto que nem conhece o livro de Apocalipse e você já está muito, muito à frente de muita gente. Você está conhecendo muita coisa da Bíblia. Parabéns! Continue aprendendo, porque Deus quer nos ensinar coisas profundas. Quem ouviu a lição da nossa profeta Lu a semana passada, ela falou sobre o João que come o livro. Quem lembra? O que é isso? O que aconteceu? Então, nós descobrimos que João tem que comer aquele livro e aquele livro faz um sabor na boca e no estômago dele. Isso para nos alertar a importância da palavra de Deus. Você tá ligado, né? Fique ligado. A palavra de Deus é importante para mim e para você. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Porque nós vamos continuar. Hoje nós continuamos e a gente vai falar hoje das 2 testemunhas. Então, nosso versículo-chave de hoje diz assim, entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4,16. O nosso texto bíblico diz assim: concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1360
60 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizavam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhe dano algum, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. Então eles ouviram uma voz grave que se projetava dos céus e lhes ordenou: subi vós para cá. E eles elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam, atônitos. Naquele momento, houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim transcorreu o 2º dos ais, e o 3º virá sem demora. Apocalipse 11, de 3 a 14, está o nosso texto padrão de hoje. Então, olha só, querido Agapinho, o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta continua nesse capítulo 11, com mais 2 cenas que mostram a proteção divina para os fiéis. Nesse capítulo, João nos descreve 2 testemunhas que são levantadas por Deus para profetizar sobre as nações. O povo é protegido, mas não totalmente. Ainda sofrerão as agressões dos inimigos e podem até morrer, mas a vitória final pertence aos santos de Deus. Você é santo de Deus? Existem outras mensagens na Bíblia que nos dão pista para descobrirmos os enigmas do Apocalipse. Vocês lembram a importância das mensagens dos profetas em relação ao cumprimento do mistério de Deus? Hoje vamos ver tanto a visão que João recebeu quanto a visão de outros profetas da Bíblia. Deus envia 2 testemunhas para pregar por um tempo, para que ainda haja arrependimento. Deus tem um imenso desejo de que haja arrependimento e Ele deseja que o seu povo se volte a Ele. Vamos conhecer esses novos personagens que aparecem no relato do nosso amigo João. E esses 2 novos personagens vão nos trazer coisas lindas para entendermos. Então, olha só, João recebeu uma ordem e um relato sobre a presença de 2 testemunhas que terão a responsabilidade de pregar, sendo porta-vozes de Deus por 1260 dias, 3 anos e meio. A ordem vem de cima. As testemunhas profetizam pela autoridade de Deus. As testemunhas estão vestidas com saco, um tecido áspero, geralmente feito de pelo de cabra. Sacos eram feitos desse material. Foi usado pelos pastores porque eram de baixo custo ou por quem queria, através dessa roupa, demonstrar arrependimento e dor ou oração de arrependimento. O texto diz assim: essas testemunhas simbolizavam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Apocalipse 11, 4. As oliveiras e os castiçais simbolizavam o testemunho dos fiéis, a igreja em frente ao Deus que anuncia e proclama o Evangelho. No Velho Testamento, sacerdotes e reis foram ungidos. No Novo Testamento, eu e você, os cristãos, são reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Nós somos o sacerdócio real.
as manifestações sobrenaturais que essas duas testemunhas vão realizar faz com que elas se tornem alvo de ódio e perseguição por aqueles que não resistem às suas palavras. Força e milagres, isto é, a manifestação do poder de Deus neles. Deus avisa que aqueles que tentarem prejudicá-los morrerão. As testemunhas são perseguidas. Agora entra na história os perseguidores, aqueles que queriam causar danos aos servos de Deus. Vamos ver mais alguns símbolos nesse capítulo, como por exemplo, o fogo da boca das testemunhas, que representa o poder dos servos de Deus de persistir no seu trabalho, apesar da oposição dos inimigos. Isso também nos lembra que vários profetas do Velho Testamento, como Moisés, Arão, que enfrentaram seus adversários no Egito com uma série de pragas devastadoras. Muitos homens do Velho Testamento usaram poderes também sobrenaturais para mostrar o poder de Deus. Também o profeta Elias, que fez descer fogo do céu e consumiu os soldados do rei. Você lembra? Os servos de Nabucodonosor, que tentaram matar os amigos de Daniel na fornalha de fogo e foram consumidos pelo fogo na fornalha. Nós temos muitos eventos sobrenaturais no Antigo Testamento. E o que isso nos mostra? Deus está com os seus escolhidos, com aqueles que ele envia e nada pode fazer mal algum a eles. Nós podemos andar confiantes. Você é um escolhido? Deus mostra que está com essas testemunhas e lhes dará a vitória, os adversários que vão morrer. Foi assim também com a igreja, querido Agapinho. Uma perseguição começou pouco tempo depois do início dela. Alguns discípulos foram presos, alguns morreram, mas o trabalho da divulgação do evangelho continuou praticamente sem empecilho e a palavra circulou pelo mundo inteiro nas 3 primeiras décadas. E vai ser assim também e vai continuar até o final de tudo. Deus prepara seus servos com poder para vencer os inimigos. Foi assim que ele fez com as 2 testemunhas. Mas algo terrível acontece. Essas 2 testemunhas fizeram todo o seu trabalho e depois de terminar de pregar o testemunho que Deus tinha dado a elas, aparece a besta que sobe do abismo. Ele fará guerra contra as testemunhas. Agora entra em cena um personagem apocalíptico de grande repercussão. E devido ao lugar de onde ele veio, o abismo só pode ser um enviado de Satanás. É isso que mostra o nosso versículo-chave, que nós, como cristãos, podemos sofrer perseguições, passar por perseguições, sermos caluniados e mesmo assim, nós precisamos permanecer firme. Olha o que o versículo diz: entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome, 1 Pedro 4,16. No final, a vitória será nossa. Essa besta se tornará importante para os próximos capítulos. Fique atento, pois vocês ouvirão muito sobre a besta nas próximas aulas. Anote tudo. No final, vocês vão entender muitas coisas. Aqui, mais um mistério para vocês desvendarem, pois a besta sobe do mar ou do abismo e ela peleja contra as 2 testemunhas e vence as 2 testemunhas. Mas a sua vitória não é final, nem completa, pois será vencida pelo Cordeiro e seus servos. Aqui, porém, a besta aparece e, por enquanto, ela vence as testemunhas do Senhor. A morte das testemunhas produz tanta alegria aos habitantes da terra que eles vão trocar presentes como um sinal de alegria. É um sinal também, sabe de quê, Agapinho? Eu não aceito Deus e nem a mensagem de misericórdia de Deus. Eles rejeitaram a mensagem de Deus. As nossas testemunhas, elas ficam mortas por 3 dias. Foram objetos de deboche, piada entre os povos. Vocês podem imaginar o que as pessoas falavam deles? Fizeram tantos milagres e agora estão aí mortos. Além de enviarem piada entre todos, não deixaram que sepultassem os corpos deles. Eles ficaram ali, expostos na rua principal, onde todo mundo podia ver. Jesus também ficou morto 3 dias e foi objeto de muito deboche entre o povo do seu tempo. Mas após 3 dias acontece um grande milagre com as testemunhas, como o milagre de Jesus. Deus envia aos 2 mortos o Espírito de vida. Sim, eles ressuscitam e não só isso, eles também sobem ao céu, porque uma grande voz ordenou que eles subissem. E também é enviado a eles uma nuvem para escalar. Que emocionante! Uma escada de nuvem. Você pode imaginar? Que fantástico! Junto com essa visão,
extraordinária, acontece outras consequências também inesperadas. Houve um grande terremoto. 1/10 da cidade foi destruída. O terremoto também matou 7.000 homens. Outros ficaram apavorados e se renderam a Deus e deram glória ao Deus do céu. Aleluia! Judeus convertidos, eles creram em Jesus e o adoraram como um sinal de arrependimento. O intervalo termina com a declaração: o segundo ai passou. Mas adicione outro aviso: o terceiro ai virá em breve, referindo ao toque da 7ª trombeta. O segundo ai aconteceu e eis que o terceiro ai virá em breve. Apocalipse 11:14. A mensagem central do capítulo 11 de Apocalipse é a de plena certeza em Cristo. Nós podemos confiar nele. Tudo o que Deus nos promete em sua palavra vai se cumprir, inclusive a nossa vitória. E eu quero fazer umas perguntas para você, querido Agapinho. Eu quero perguntar para você e para o seu coração, para a sua mente nesse dia. Você tem dificuldade de confiar em Deus e em sua palavra? Por quê? Responde para você. Você tem vergonha de ser cristão? Você está disposto a ficar com Cristo até o fim? Eu quero orar com você sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso, porque aquelas testemunhas, elas não tinham dificuldade de confiar. Inclusive, elas morreram por Jesus. E você? Você vai ficar com Jesus até o fim? Você tem vergonha hoje de ser cristão? Muitas pessoas têm vergonha de ser cristão. Muitas pessoas têm vergonha de falar que conhecem Jesus. E eu quero orar por quê? Porque nós somos uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus tem algo profundo para mim e para você. Aí você pode falar: mas Cláudia, eu sou criança. Eu quero falar para você: sobre você está o Espírito do Senhor. E você pode confiar. Deus quer que você confie nele, que você confie que a sua oração é poderosa, que você confie que tudo que ele nos prometeu vai acontecer. E vai acontecer, querido Agapinho. E eu vou fazer essa oração com você hoje, declarando a sua confiança nele. Você quer? Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, que hoje eu possa confiar no Senhor totalmente. Que você possa fechar o seu olho, que você possa colocar a mão no seu coração e declarar a sua confiança a Deus hoje. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar hoje por cada agapinho, Senhor Deus, que está com a mão no coração, que está orando ao Senhor, que está, Senhor Deus, pedindo ao Senhor que esteja com eles hoje. Que, Senhor Deus, ó Pai, o mundo, a perseguição, os enganos desse mundo não distraia esse agapinho, Deus. Que ele possa confiar no Senhor, que ele possa entender mesmo que ele sofra perseguições hoje ou amanhã, quando ele estiver grande, quando ele estiver, Senhor Deus, adulto, mas que ele possa entender que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Que ele possa ver o seu poder sobrenatural na família dele, nos estudos deles, Pai, na posição que eles precisam ter em Cristo. Eu oro para que sejam, Senhor Deus, crianças diferentes numa geração, Deus, que precisa de homens valentes. Eu quero declarar sobre eles o poder do Senhor que estava sobre aquelas testemunhas, que ressuscitou aquelas testemunhas, que deu autoridade para aquelas testemunhas sobre a vida desse agapinho que está hoje nos assistindo. E que o seu nome, Senhor, seja glorificado nesse dia, na vida de cada um que assistir essa ministração, nesse dia, essa palavra, nesse dia, que ela traga vida a cada um desses que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Não se enganem. Mesmo que sigamos a Cristo e o amemos de todo o nosso coração, mesmo assim, nós podemos passar perseguições, sofrimentos e aflições. O segredo é confiar nele até o fim. Deus abençoe a sua vida, querido agapinho, e que você possa descansar no Senhor. Não esqueça o nosso versículo-chave. Decore, anote e fique com ele gravado no seu coração. Mesmo que você passar perseguição, fique firme com o Senhor. Um beijo e até a próxima! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja.